Bem-vindos ao FCD 8920, perturbações de desenvolvimento no idoso, ADID, multideficiência motora e a multideficiência. Esta FCD, que é o idoso com perturbações de desenvolvimento, vai ser dividida em três partes, está bem? Temos a parte, agora vamos falar da parte do idoso com perturbação de desenvolvimento e ele vai ter um seguimento depois nas outras subdivisões. Aqui, o que é que nós podemos, o que é que nós vamos falar? Vamos lá ver. Para nós consolidarmos esta formação sobre o envelhecimento da perturbação do desenvolvimento, tenham em atenção, eu quando falo em perturbações de desenvolvimento aparece-me sempre, eu escrevo sempre o PD, tá bem? Para ser mais fácil, vocês conseguirem perceber mais facilmente que PD significa perturbações de desenvolvimento, tá bem? É essencial que vocês como técnicos de geriatria compreendam conceitos teóricos que vêm sustentar a vossa prática e que haja um modelo de avaliação que dita como estes utentes devem ser acompanhados por vocês, também pela equipa técnica. Aí como é que vai acontecer? Vamos ter um enquadramento destes idosos, que não pode ser feito só de forma isolada. Ou seja, o que é que eu falo quando eu falo de forma isolada? Vocês olharem para estes idosos com PD como se se ouvissem só a parte da doença. Não, eles são muito mais que isto. Portanto, o que eu quero é que vocês tenham uma visão multidimensional, onde abrange a parte da biologia, a parte da psicologia, o próprio ambiente. O ambiente que eu falo tem a ver com as interações sociais e a história de vida destes idosos, que tudo isto vai se cruzar. Então, vocês vão ter uma visão multidimensional de todos eles. Então, como conceitos fundamentais, para vocês como técnicos de geriatria intervirem no terreno, vocês têm que dominar pelo menos 4 conceitos base, está bem? O primeiro é o duplo declínio, chama-se o Double Jeopardy. Este é um fenómeno que ocorre como um declínio natural do envelhecimento, ou seja, é o processo de envelhecimento muito normal. Contudo, é este processo de envelhecimento natural, vai haver sobreposições de outras limitações que possam existir. Surgimento da trissomia 21, não é? Uma pessoa que nasce com trissomia 21, o envelhecimento, o declínio natural do envelhecimento, mais essas limitações, e, por exemplo, um autista. Portanto, o idoso não está propriamente só a enfrentar o declínio do envelhecimento, ele também, neste caso, o declínio do envelhecimento, ele também está a enfrentar o declínio do sistema neurológico, o declínio musculoesquelético, tá bem? Estamos a falar aqui da questão da marcha, que já não funciona de uma forma muito diminuída. Portanto, nós temos de ter em atenção o desenvolvimento deles, que não é igual a um idoso que não tem estas patologias. A questão do envelhecimento precoce, portanto, nós sabemos que no envelhecimento normalizado começa aos 65 anos. Questão destes tipos de idosos, quando estamos a falar de idosos com PD, já o envelhecimento inicia-se entre a volta dos 40 e 50 anos. Claro que há uns 50 anos atrás não acontecia isto, tá bem? Mas agora, devido à evolução da medicina, das terapias convencionais, veio aumentar a esperança de vida. E aqui, normalmente, quando falamos de idosos com PD, nós começamos a ver através da perda da mobilidade, alterações até a nível sensorial e mesmo o declínio cognitivo. Começamos a ver ali um ligeiro declínio cognitivo com aquilo que já está acrescido, tá bem? E temos o comportamento adaptativo. Aqui o comportamento negativo, como vimos ao longo do módulo, não é? É uma capacidade prática do indivíduo para responder às exigências que ele tem no dia a dia. Nos domínios conceitual, no domínio social e no domínio prático. Não se preocupem, porque estes 3 domínios vão ser depois falados no módulo a seguir, no submódulo a seguir, de uma forma muito mais clara, está bem? É isto que é aqui, que é o indicador fiável da autonomia do idoso, está bem? Que vai sobrepor-se ao valor do QI. Não achem que se uma pessoa tem falta de autonomia é porque o QI está mais baixo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E temos aquilo que chama-se o diagnóstico diferencial. Aqui é a capacidade clínica de nós distinguirmos a perda de função, se ela se deve à própria PD,
se é um sinal naturalíssimo do envelhecimento ou então surgiu uma nova patologia, seja ela Alzheimer ou então uma depressão por luto, a perda de um dos familiares ou dos dois familiares. Passemos então ao enquadramento multidimensional. Para podermos avaliar e planear os cuidados para com os idosos com PD, a comunidade científica em algumas organizações de saúde, por exemplo a AIDD, uma das organizações, eles defenderam um módulo que passa por 5 dimensões base. Tá bem? Este módulo veio substituir uma visão antiga, a visão biomédica, em que tudo funcionava devido à parte biológica, à parte da medicina. Tá bem? O que é que eles vêm dizer? Que estas 5 dimensões têm que passar por um funcionamento global dessa pessoa. Não passa só pela biologia e não passa só pela medicina. Passa por muito mais. Então, vamos fazer uma análise muito prática, para vocês conseguirem entender o idoso com PD. Eu vou-vos referir aqui a cada uma das dimensões que se sugere e o que o técnico pode fazer. Também a abordagem que o técnico pode fazer quando tem uma destas dimensões. Dimensão 1, vamos falar das capacidades intelectuais. Aqui refere-se às competências básicas, aprendizagem, ao raciocínio, à resolução de problemas e ao pensamento abstrato. O que é que o papel aqui do técnico pode fazer? O que é que vocês podem fazer? Compreender o próprio teto cognitivo daquele idoso, que não, está bem? E ao compreendê-lo, vocês vão ver que aquele idoso não precisa de vocês instruírem, ou melhor, vocês instruírem mensagens complexas, instruções complexas, que à partida sabem que ele não vai as fazer. O que vocês têm que fazer é introduzir ou instruir a esse idoso instruções muito mais simples e muito mais claras para que ele consiga concretizá-las, porque é um sucesso também para eles, está bem? E é bom que vocês façam-no assim. E não sejam vocês a fazer. Isso é o principal. Dimensão 2 é compreender o comportamento adaptativo. Como já vos falei, estes três comportamentos adaptativos nós vamos falar mais tarde. Aqui avalia-se se o idoso faz realmente as suas rotinas diárias. Vocês têm que estar a monitorizar isto, está bem? É que é a vossa área principal de intervenção. É através do treino das atividades básicas de vida diária e do uso de alguns produtos de apoio para compensar as perdas que eles possam vir a ter também. E vocês é que entram aqui. A dimensão 3, estamos obrigatoriamente aqui a falar da saúde física, mental e os fatores etnológicos. Aqui analisa só as condições médicas gerais e a saúde mental do idoso, para ver como é que isto está, se houve algum composto médico que surgiu, ou então se a saúde mental do idoso está a degredir, então nós temos aqui uma avaliação. E aqui eu costumo dizer que esta saúde aqui, nesta parte da saúde, tem um efeito cascata noutras dimensões. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem que com um idoso com PD tem uma dor de uma artrose. Tem uma artrose e sente dor, está bem? E é uma artrose que não foi tratada. Então, quando uma artrose não é tratada, o que é que vai acontecer? Vai destruir o comportamento adaptativo da marcha. Então tem que ser tratada. Porque vocês verem, a trissomia 21, por exemplo, eles não vos vão dizer que me dói a artrose, ou que me dói o ombro, ou que me dói as costas, ou que me dói o dedo do pé. Eles não vos dizem. Vocês é que vão ter que estar atentos a certos sintomas, a certos comportamentos que eles têm, está bem? Para terem aqui uma maneira geral, uma visão geral. Vocês têm que fazer aqui com papel técnico, monitorizar rigorosamente todos os sinais não verbais de dor, tá bem? As alterações de sono e, claramente, a detecção de disfagia. A disfagia é o engasgamento com alimentos, com líquidos ou até com a própria saliva e o controle da medicação, porque o controle aqui da medicação pode ou não estar a funcionar em condições. A dimensão 4 é a participação, as interações e os papéis sociais que este idoso desempenha na comunidade. Aqui temos que avaliar o envolvimento do idoso em atividades no comunitárias, está bem? Se tem um círculo de amigos e como é que ele interage, tanto se estiver numa instituição ou então com a família. Como é que ele tem estas interações? Aqui nós devemos impor uma participação ativa para proteger o isolamento do idoso, está bem? E da demência. Quanto mais atividades ele tiver de interações, menos ele se isola e menos claramente que a demência possa vir a surgir. Papel aqui do técnico, promover
claramente, atividades de lazer adaptadas à idade cronológica também, e garantir que o idoso, em que o idoso possa participar em papéis ativos. Exemplo que tem aqui. Ajudar a arrumar a sala, por exemplo. Participar nas festas em instituições, é uma das coisas, é mantê-los ativos. Eu fiz ali um erro, que o idoso metem, não é metem, é mantém, está bem, desculpem lá, mas eu agora estava ali a ler. Tem ali um errozinho, depois eu mudo no PowerPoint, peço desculpa. Por último, temos claramente a dimensão 5. Aqui é o contexto ambiental e da cultura. Aqui descreve o ecossistema, ou seja, o que é este ecossistema? O ambiente geral onde ele vive. E inclui ambiente físico e inclui o ambiente social. O ambiente físico, se a casa tem barreiras ou então facilitadores. O ambiente social, se existe uma estabilidade da própria equipa técnica. Se a equipa técnica é estável, está bem? Ou se há presença ou então ausência de algum familiar ou de algum cuidador. Aqui é a parte da questão do ambiente social. Quanto ao papel do técnico, ele aqui vai atuar como modificador do contexto. Vai adaptar o espaço com pistas visuais, por exemplo, e barreiras físicas para servir claramente de apoio emocional também e para dar-lhe uma estabilidade, até principalmente durante a perda dos pais do idoso. Que infelizmente os pais acabam por falecer mais cedo que um idoso com PD. No modo geral, este enquadramento também demonstra que a perda da autonomia do idoso com PD não deve ser vista como uma fatalidade biológica também inevitável. Muitas vezes o idoso perde funcionalidade porque o contexto da dimensão 5 e da saúde, que é a dimensão 3, está bem, falharam. Ao intervir de forma multidimensional, o técnico tem que garantir, obrigatoriamente, que o idoso mantenha o melhor funcionamento individual possível com segurança, claramente, e para qualidade de vida. Porque o nosso objetivo é mesmo esse. É que haja segurança e qualidade de vida e, claramente, bem-estar. Obrigada.